Mas uma ótima quinta-feira para você. Hoje já é dia 4 de maio de 2023, dia que nós vamos nos reunir no nosso templo às 8 horas da noite para orarmos juntos. Vamos orar por motivos ligados à nossa igreja, à nossa cidade, orar uns pelos outros, também louvar ao Senhor, render graças, pedir perdão pelos nossos pecados. E a gente espera que você tanto possa estar com a gente, como também separe um tempo dentro do seu momento devocional para lembrar desses motivos e, se puder, também compartilhar isso com seus amigos, com seus familiares, para nós orarmos juntos e uns pelos outros também. Então, a gente está relembrando aqui as perguntas do Catecismo para crianças pequenas, que nós vimos no último domingo. Vimos 3 perguntas e aqui comentando bem rapidamente sobre elas. Quem foi o primeiro homem? A resposta é Adão, ali a pergunta 16. E a indicação do texto de 1 Coríntios 15, 45, especialmente a primeira parte, vale a pena você reler essa passagem. Depois a pergunta 17, com a indicação do texto de Gênesis 1:31, que mostra como tudo que Deus criou é bom e é muito bom. E então a pergunta é: como era Adão quando foi criado? A resposta então é: Adão era bom. E aí na sequência, não com tanta alegria, a pergunta 18, fazendo uso inclusive do texto de Gênesis 3:6, vai ter essa pergunta: Adão permaneceu bom? Não, ele pecou. Essa é a resposta, e isso nos ajuda, inclusive, então, a nos colocarmos diante do Senhor com gratidão, porque Ele é quem nos criou, porque Ele conta a nossa história, mesmo as nossas origens lá em Adão, como que o Senhor é bom, mas também como nós precisamos confessar nossos pecados diante do Senhor. Também no domingo pela manhã, nós olhamos o versículo de Gênesis 18, 19. Quero convidar você a abrir mais uma vez sua Bíblia nessa passagem, que fala sobre a importância de nós ordenarmos aos nossos filhos. Então, na qualidade de pais, mães ou responsáveis, a gente tem essa ordem para obedecer. E se somos filhos, todos nós somos, nós também devemos dar a atenção a essa ordem que vem do Senhor. E essa ordem aparece porque Deus nos escolheu e para que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu. São palavras que o Senhor está dizendo para o próprio Abraão. E referente a ele, como aos seus filhos e toda a descendência. Um dos resultados de nós ordenarmos aos nossos filhos, darmos ordens a eles conforme a vontade do Senhor, é que eles vão guardar o caminho do Senhor. E o outro resultado é que eles vão praticar a justiça e o juízo. Então, para a gente também louvar ao Senhor, porque Ele nos escolhe, porque Ele é fiel no cumprimento das suas promessas, e pedir a Ele que Ele nos ajude a guardarmos o caminho dele, a praticarmos a justiça e o juízo e a contribuirmos para que os nossos lares também façam isso. Nossas famílias vivam dessa forma. E, inclusive, que como igreja a gente possa valorizar isso com alegria e confiança no Senhor. Passando aqui para alguns motivos específicos, nós temos sempre orado pelas nossas autoridades. Não deixe de orar pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelos vereadores e deputados e senadores. E a gente tem dado destaque a algumas pessoas das secretarias municipais da prefeitura do município de São Paulo. Então, hoje vamos orar pelo Carlos Augusto Manuel Viana, que é o secretário de Esportes e Lazer, e vamos orar também pelo Ricardo Ezequiel Torres, que é da Secretaria Municipal da Fazenda. Então, pelas responsabilidades dessas duas secretarias, das equipes que compõem o trabalho dessas secretarias, por esses secretários e por sabedoria, por agilidade, por habilidade, por recursos, por bons resultados do trabalho deles, por dignidade naquilo que eles fazem, mas também o cuidado da saúde deles, da família deles e principalmente da fé no Senhor Jesus Cristo. Outro motivo que a gente sempre tem procurado dar atenção é por aquelas pessoas que estão desaparecidas, e a gente tem então essa informação da divisão de desaparecidos da nossa cidade, o desaparecimento do José Alme de Souza Rodrigues. Ele é filho da Maria e do José, nasceu em 78 e está desaparecido desde o dia 24 de abril, então aí cerca de 10 dias. A gente pedir a Deus pelo cuidado e preservação dele, por notícias a respeito dele, por tranquilidade para sua família, por eficiência, inclusive nas buscas que estão sendo feitas para encontrá-lo, e que logo ele possa estar junto com a família e com isso também cada um deles enxergar
de forma muito profunda e especial como o Senhor nosso Deus é bom, inclusive podendo ser preenchido com a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Nós sempre temos orado também pela igreja perseguida, então hoje nós vamos orar por um país que se chama Myanmar, é o número 14 em perseguição religiosa, a gente colocou a bandeira aqui, e de acordo com a Portas Abertas, a gente tem a indicação de alguns motivos para orarmos. Então vamos interceder pela reconciliação entre grupos religiosos no país e para um fim para a habitual discriminação contra os cristãos. Ore também por proteção para as milhares de pessoas vulneráveis que agora são refugiadas ou deslocadas internas devido ao conflito atual no país. E louve ao Senhor pelo sucesso do treinamento de preparação para a perseguição que trouxe esperança, encorajamento e resiliência aos cristãos. No site da Portas Abertas você tem mais informações sobre o que está acontecendo no país, qual é a realidade dos cristãos ali em Myanmar, e mesmo uma sugestão de oração, que a gente vai procurar inclusive fazer conjuntamente hoje à noite, quando estivermos reunidos, se Deus assim nos permitir. Também temos orado sempre pela Junta de Missões Nacionais, e aqui a informação de que nós temos hoje 185 campos da Junta de Missões espalhados pelo nosso país. Nós orarmos pelos missionários, pela direção desse trabalho, como a gente já tem comentado, na reunião presencial a gente vai distribuindo as famílias missionárias para nós orarmos mais do que uma vez, inclusive, por eles a cada ano. E aqui lembrando um texto que a Anice até compartilhou no nosso grupo no começo dessa semana, um texto do pastor Ronaldo Lidório falando sobre a importância tanto da nossa oração como do nosso envolvimento com missões. Precisamos orar, pois Deus ouve e responde às orações. Precisamos orar por trabalhadores, aqueles que são chamados e preparados por Deus para a seara. Precisamos orar pelo envio de trabalhadores, pois é o Senhor quem os manda. Precisamos orar pela força desses trabalhadores para que não se quebrem. Precisamos orar pela perseverança dos trabalhadores para que sigam até o fim. Precisamos orar pelos que seguram as cordas no envio desses trabalhadores para que sejam fortalecidos. Então a gente percebe a importância das nossas orações em favor do trabalho missionário. Que o Senhor desperte mais pessoas para missões e que aqueles que estão nos campos tenham também o nosso apoio em oração. Nós também vamos orar pelos missionários da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, no mesmo sistema que a gente está falando com a Junta de Missões Nacionais, então vamos orar por diversos missionários, mas lembrando aqui da família Bantim, pastor Vinícius com a Elizabeth, e as filhas, a Esther e a Sara, que é a bebezinha. E eles têm, entre outras coisas, alguns desafios bastante grandes. Então, como eles já haviam compartilhado, eles não têm o pagamento dos gastos de saúde por causa do nascimento da Sara. Então, eles estão levantando ofertas nesse sentido. É importante que a gente peça ao Senhor que mova pessoas para doarem por isso. E lembrando, inclusive, do nosso compromisso de ofertarmos para missões a cada terceiro domingo do mês. Né? Eles também compartilharam dias atrás de um rapaz que vinha participando, né, se envolvendo com o trabalho que eles fazem lá, inclusive com essa ênfase tão preciosa de que Jesus Cristo é o único verdadeiro Salvador, e essa pessoa entrou em conflito, até pela cultura e pela religião do país, de questionar que Jesus Cristo não seria único e totalmente suficiente. Então eu pedia a Deus por esse trabalho de evangelização, de discipulado, mas dessas barreiras e desses desafios que eles enfrentam também. Mais uma vez eu estou compartilhando aqui também o logotipo do Minha Cidade para Cristo. A gente tem utilizado o material A Grande Esperança com novos membros e começado a preparar algumas pessoas para a gente poder usar esse material de forma bastante evangelística em outros contextos também. E ligado a isso, quero destacar mais uma vez a importância de nós orarmos pela programação que nós teremos agora no próximo sábado pela manhã, desde cedinho, às 8 horas da noite, a gente deve receber, às 8 horas da manhã, devemos receber um grupo de cerca de 100 seminaristas, Seminário Presbiteriano aqui de São Paulo, para evangelização no nosso bairro. Então, muitos deles vão sair pelas ruas do bairro, porta a porta, abordagens pessoais, apresentando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguns outros farão uma atividade com as crianças
no nosso espaço. Então, para que tudo corra bem, para que haja segurança, alegria, confiança e dependência do Espírito Santo, inclusive para a conversão de vidas e com isso a glória do Senhor. Que com isso a gente aproveite a oportunidade, inclusive, para nos envolvermos mais e mais com a evangelização no nosso bairro, inclusive pedindo a Deus por conversão de pessoas que estão, às vezes, tão pertinho da gente, na nossa família, na nossa vizinhança, pessoas que precisam e muitas vezes, inclusive, pela ação de Deus, já estão querendo ouvir do Evangelho. Então, que o Senhor quebrante essas vidas, que a gente seja fiel no testemunho, na proclamação do Santo Evangelho. Então, ore por isso, ore para a nossa igreja, pelas programações que a gente vai ter ao longo desse mês de maio, pela união e pela alegria, pela comunhão do povo de Deus, por essa dedicação e crescimento no Senhor. Que Deus abençoe. Mais uma vez, quero fazer esse incentivo de você orar por esses motivos, talvez voltar o vídeo e pausando, ou fazer as suas anotações, orar por outras questões também. E se você tiver algum outro motivo também e não puder estar conosco, compartilhe para que a gente possa estar orando hoje à noite também por esses motivos. Deus abençoe e um grande abraço.